Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: E ensinando no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Versículo 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Olha que coisa gloriosa Jesus operou na vida dessa mulher. Uma mulher que há 18 anos ela tinha um problema. A Bíblia não fala se era um problema de coluna, nervo ciático, mas fala que há 18 anos ela estava encurvada e não conseguia em momento algum se endireitar. Está como nós ficamos, postura ereta, retinho, como é o normal dos homens andar, das pessoas andarem. E essa mulher, ela vinha com essa enfermidade, com esse problema, já há 18 anos sofrendo, estando ali encurvada, sofrendo com aquele problema. Imagina, uma dona de casa precisando cuidar dos afazeres domésticos e não conseguindo se colocar na postura normal para poder fazer as suas tarefas do dia a dia. Tudo que ela ia fazer era sempre daquela forma, sempre andando curvada, já por um longo período de 18 anos. E nesse dia, essa mulher, Jesus nos mostra, o evangelista Lucas nos mostra, que essa mulher vai até a sinagoga num dia de sábado. Ela vai lá como todo bom judeu, como Jesus mesmo chama ela no versículo 16, falando que ela era uma filha de Abraão, ou seja, era alguém que fazia parte da promessa de Deus feita a Abraão, era alguém que tinha uma aliança com Deus. E ela estava lá na sinagoga neste momento, nesse dia em que Jesus estava. E outro detalhe que me chama a atenção, versículo 12 diz assim: e vendo a Jesus, Jesus quem a viu, Jesus quem olhou e enxergou ela e o seu problema. Ela não foi naquela sinagoga para encontrar-se com Jesus, para obter a cura dela, mas ela estava naquela sinagoga, e quando Jesus a viu, Jesus olhou para ela e a chamou para si, para operar o milagre, para poder libertar ela daquela escravidão. Porque como o próprio Senhor Jesus mostra aqui no versículo de número 16, na parte de final, ele diz: a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Essa enfermidade que essa mulher sofria, de andar encurvada, não era algo físico ou natural, mas era um agir de Satanás sobre a sua vida, que a aprisionava daquela forma, que a amarrava de uma maneira que de forma alguma ela conseguisse corrigir a sua postura, de maneira alguma ela conseguiria tomar uma postura diferente, por causa dessa opressão de Satanás sobre a sua vida, essa amarração que havia na vida dela,
que como no versículo 12, Jesus começa falando que ela está livre da enfermidade, e no versículo 11 ele fala que havia sobre ela um espírito de enfermidade, um espírito de enfermidade. Isso não era uma possessão demoníaca, isso era um agir demoníaco que a prendia e a amarrava de uma maneira que ela não conseguia se ver livre, não conseguia tomar uma postura diferente, não conseguia se libertar daquela prisão. Era alguém que costumava congregar, era alguém que costumava, aquela mulher era alguém que costumava ir à sinagoga, como nós vemos aqui, que ela estava lá, né? Ela estava lá, não foi por causa de Jesus que ela foi à sinagoga, ela foi à sinagoga porque provavelmente era o seu hábito, era o seu costume de ir à igreja no sábado, de ir congregar no sábado. Era uma filha de Abraão, era alguém que recebeu as mesmas promessas de Abraão, ela tinha essa mesma aliança e estava presa por Satanás já há 18 anos. E o que me chama a atenção é justamente o que o Senhor falou ao meu coração desde terça-feira passada, quando eu estava orando, e é que muitos estão na vida, não fisicamente, mas espiritualmente, estão encurvados como essa mulher. Às vezes há menos de 18 anos, ou às vezes há mais de 18 anos. É um problema familiar, é um problema conjugal, sabe? É um problema financeiro, é um problema, sabe? Existem tantas situações que tornam as pessoas a estarem encurvadas por causa de um peso, de um jugo, de uma opressão maligna que é colocada sobre a vida, mesmo estando na igreja, mesmo estando diante do Senhor, na casa do Senhor. O Satanás, ele vem e coloca aquele fardo pesado, coloca aquele jugo sobre a pessoa de uma maneira que espiritualmente a pessoa não consegue tomar uma posição devida diante de Deus. Porque quando Jesus cura essa mulher, como diz no versículo 13, que Jesus impôs as mãos sobre ela e logo ela endireitou, a primeira coisa que ela fez foi glorificar a Deus, glorificar a Deus. E isso nos leva a perceber que uma pessoa que está encurvada espiritualmente, ela não vai conseguir glorificar a Deus com sua vida plenamente. Embora ela tente, embora ela se empenhe, por causa do fardo que está sobre si, por causa do peso da opressão que está sobre a sua vida, ela não consegue se endireitar, ela não consegue tomar uma postura diante de Deus, uma postura direita diante de Deus, e não consegue glorificar a Deus da maneira devida, da maneira correta. Mas tudo isso vem como algo para impedir justamente o progresso da vida cristã, o avanço do homem e da mulher de Deus, de viver plenamente aquilo que Cristo conquistou para nós. Como Jesus mesmo fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos chama para nos dar alívio. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí Paulo conclui o versículo dizendo: portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. A um jugo de escravidão. Preste atenção ao que Paulo está falando aqui neste versículo concernente a esse contexto dessa mulher que estava encurvada. Porque Cristo nos libertou para estarmos livres. Jesus mesmo falou: venha que eu vou tirar o fardo pesado de sobre você, vou tirar o jugo pesado, o peso dos seus ombros, para que você possa tomar uma postura diante de Deus e andar com a cabeça erguida, andar como um vencedor diante de Deus. Aí Paulo fala: olha, foi para isso que Cristo nos libertou, para vivermos livres, em liberdade desse jugo. Foi para isso que Cristo libertou essa mulher de Lucas 13, para que nunca mais ela estivesse encurvada, mas que pudesse andar glorificando a Deus com a postura digna, de maneira correta, como Deus a criou. Mas aí Paulo fala: permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Ou seja, sujeitar-se. Quem que vai se sujeitar? Não é algo que é colocado sobre nós sem a nossa permissão.
esse peso, esse fardo, esse jugo que estava sobre essa mulher, havia algo que em algum momento da sua vida ela havia deixado colocar esse peso, que Satanás viesse colocar sobre ela. Aquele que está com Cristo pode, em dado momento, deixar alguma circunstância entrar na sua vida que vai trazer um peso, vai trazer um fardo sobre os seus ombros e vai lhe colocar curvado, prostrado diante de uma servidão. E quantos estão encurvados dessa maneira? E Paulo está nos mostrando que nós temos que ter o cuidado para não deixarmos que isso aconteça, para que isso não venha acontecer com as nossas vidas. Mas agora vamos pensar um pouquinho por que isso pode vir a acontecer na minha e na sua vida. O porquê que pode vir algo sobre nós e como um jugo e nos colocar novamente debaixo de uma escravidão, debaixo de uma servidão. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Mais uma vez, Satanás agindo, só que agora de uma maneira mais intensa, na vida de alguém, de um jovem que estava considerado como lunático. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e quando se aproximavam os discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Versículo 16, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? 17, e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Versículo 28. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Versículo 29, e disse: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Mais uma vez, uma pessoa possuída por demônios, agora uma possessão literal, não só um agir, uma influência, um espírito de enfermidade, mas uma possessão que tornava um jovem mudo e surdo, e que fazia manifestações na vida dele de uma forma que ele se jogava, se queimava, se feria. Era algo preocupante, algo extremamente preocupante e muito assustadora a manifestação desse demônio na vida desse jovem, da vida desse jovem. Só que esse pai ouviu falar de Jesus e de seus discípulos, que os discípulos de Jesus eram as pessoas mais experientes em trabalho de libertação,
era, vamos dizer assim, os melhores exorcistas de Israel que havia naquele tempo, naquela época, porque se nós voltarmos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus enviou de 2 em 2 os discípulos para irem de casa em casa, de cidade em cidade, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Muitas vezes eles já haviam feito isso, e a Bíblia fala que quando eles retornaram, eles voltaram felizes, falando: Senhor, nós ordenávamos para que os demônios saíssem, e eles saíram. Então eles eram as maiores autoridades na área de libertação no tempo de Jesus. Então aquele pai olha para eles e fala: poxa vida, são os discípulos de Jesus, são autoridade na área de libertação, têm a experiência em trazer libertação para os oprimidos. É só eu deixar o meu filho nas mãos deles e ele será livre. E pela confiança que eles já tinham adquirido, pela experiência, eles chegam até o menino e tentam de fato repreender o demônio do menino. Mas o que a Bíblia nos mostra é que eles não conseguiram. Eles, não sei quantas vezes eles tentaram, não sei quantas tentativas eles fizeram, quantas vezes eles oraram e repreenderam, ordenaram que o demônio saísse, como eles agiram eu não sei, a Bíblia não mostra, mas o fato é que eles tentaram repreender o demônio daquele menino e o demônio não foi embora. Mas agora o que impediu deles alcançarem, deles porem essa criança em libertação, em liberdade pelo nome de Jesus? Porque sendo que eles já haviam feito isso em outros momentos. Qual foi o impedimento, o atrapalho na vida deles para que essa criança, por meio deles, não pudesse ser liberta? Se eles haviam sido aprendidos com Jesus, sendo que Jesus, antes de os enviar de 2 em 2, Jesus impôs as mãos sobre eles e lhes deu autoridade e poder para que eles fossem, e eles já tinham feito isso. Jesus, quando ele chega lá e vê todo esse alvoroço, que no contexto anterior, Jesus estava no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega lá, as pessoas já, os escribas, discutindo com eles, e todo aquele alvoroço, toda aquela discussão, o pai do menino, ele vê a Jesus, e corre até Jesus, e fala: olha Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus, qual foi o posicionamento de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Olha o que Jesus fala no versículo 19: e ele respondendo lhes disse, foi após o pai explicar a situação para Jesus, o que estava acontecendo para Jesus. Jesus vira provavelmente para os seus discípulos e fala: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha o que Jesus está falando aqui, preste atenção. O mesmo problema que estava sobre a vida daquela mulher que a mantinha encurvada, uma ação de Satanás, estava na vida desse menino, e estava também interferindo na vida dos discípulos naquele momento, porque Jesus vira para eles e não fala para eles que eles não tinham fé, mas fala que eles estavam como uma geração com incredulidade, estavam cheios de incredulidade. Existem 2 sementes que são plantadas na nossa vida. A boa semente é a semente da palavra de Deus, que produz a fé no nosso coração. É a semente da palavra que vai gerar fé. A fé é o combustível necessário para nós alcançarmos a vida que nós buscamos em Deus, para nós alcançarmos o milagre que nós buscamos da parte do Senhor. Nós precisamos ter fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas da mesma maneira, quando você vai fazer uma horta, que você planta lá, arruma o seu canteiro tudo bonitinho, e planta lá um pé de alface, e quando você volta para ver o seu pé de alface crescido, lá também tem uma planta que você não plantou, chamado de erva daninha. Da mesma forma é o seu coração. No nosso coração nós procuramos sempre plantar a palavra de Deus, mas por um descuido ou outro, vem o inimigo, vem Satanás e planta a semente da incredulidade dentro de nós. Não é que não havia fé no coração dos discípulos para que eles não pudessem repreender os demônios. Não é que não havia fé. Eles criam em Jesus, enquanto todos os outros acusavam Jesus de falso profeta, eles viam Jesus como Messias enviado de Deus, como unigênito Filho de Deus. Eles criam em Jesus. Eles já tinham visto muitos sinais, maravilhas acontecerem por meio de Jesus. Eles eram seguidores interinos de Jesus, 24 horas com Jesus, o tempo todo, o dia inteiro, deixaram toda a sua vida para seguir a Jesus. Então eles criam em Jesus. Só que talvez por causa da agitação, porque como esse demônio se manifestou, olha só, quando Jesus vai orar por esse menino,
Olha o que acontece aqui, ó. Versículo 26, é o versículo 26. E ele clamando e agitando com violência saiu. Olha só a maneira como que esse demônio agia. Não era uma maneira tranquila. Quando Jesus chegou, logo ele se agitou. Quando Jesus veio para repreender aquele espírito maligno, ele se agitou, se debateu. E talvez isso fosse algo que os discípulos não tivessem visto ainda, não tivessem vivenciado o momento de uma possessão tão intensa. Então talvez a agitação, o mover de Satanás ali, talvez tivesse causado uma impressão neles, deixado eles impressionados e colocado uma semente de dúvida no coração. Porque quando a gente lida com a autoridade, não é com o poder que a gente vence, é com a autoridade, Mas só que quando o mal se levanta, quando o problema se levanta, quando as circunstâncias se agitam à nossa volta, a tendência é nós esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus, de quem Deus é nas nossas vidas, e esquecemos da autoridade da qual nós estamos revestida, da autoridade, do poder que está sobre as nossas vidas. Isso é uma brecha, é uma semente de incredulidade que é plantada nos nossos corações, onde Satanás consegue colocar algo para ser um peso sobre a nossa vida espiritual, para nos deixar encurvado, como a mulher de Lucas 13, como nós vimos. Isso é liberdade, é brecha, para que Satanás venha pôr o seu jugo sobre nós e nos colocar prostrado, encurvado, sem autoridade, sem o poder, sem a capacidade de ordenar que o mal saia, de dar uma ordem e ficar firme diante da palavra de Deus, daquilo que foi ordenado. Porque quando Jesus chega para repreender o demônio se agita ali de sobremaneira na vida daquele menino. Jesus não fica olhando para o menino, não. Jesus vai para o foco, chama o pai. Vem cá, pai, vem cá, me explica aqui. O que está acontecendo? O que houve com o seu filho? Qual é a situação? O que aconteceu aqui? Então o pai explica. E aí então Jesus vem e não dá atenção nem para os escribas, nem para a agitação de Satanás. Simplesmente ordena: espírito mudo e surdo, sai dele. E ele saiu. Porque Jesus estava revestido de plena autoridade. E é por isso que ele fala no versículo de número 29, quando os discípulos lhe perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? Versículo 28, os discípulos questionam a Jesus: por que nós tentamos e não conseguimos? Jesus fala: olha, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Mas preste atenção, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, quando os discípulos de João Batista foram até Jesus questionar o porquê que os discípulos de Jesus não jejuavam e eles sim jejuavam, Jesus falou: olha, enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, não precisa sofrer, não precisa estarem tristes, eles devem estar felizes. Mas vai chegar um tempo que o noivo vai ser retirado, aí sim eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que passar por esse processo. Ou seja, Jesus, durante os 3 anos de ministério, não requeriu de seus discípulos que eles jejuassem. Quando Jesus enviou eles de 2 em 2 para operar os sinais e as maravilhas, Jesus não falou: olha, essa noite vocês vão abrir um jejum, vão fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas, não, Jesus não fez isso. Jesus só impôs as mãos sobre eles e falou: e vai, não leva isso, não leva aquilo, faz dessa jeito, onde entrar, vocês permanecem, se alguém não te receber, sacode a poeira, mas vai. E agora Jesus está falando: olha, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. O que jejum e oração produz na vida do homem e da mulher de Deus? Ele produz consciência de autoridade, consciência de quem você é em Deus, de quem é Deus na sua vida, do poder de Deus sobre as circunstâncias, sobre a situação. O jejum, ele é para quebrar a sua carne, para que o seu espírito prevaleça. Ele não é algo, não é porque você jejuou que você vai sair daqui: agora eu tenho poder. Não é isso. E como eu falei, esse demônio não dependia de poder. Ele era uma autoridade no reino espiritual também, mas ele dependia de uma autoridade maior, que estava sobre o nome de Jesus, que é o nome de Jesus que podia ordenar que ele saísse.
E como a mulher que nós vimos de Lucas 13, que estava encurvado, muitas vezes nós estamos dessa maneira, encurvados espiritualmente, por causa de uma opressão, por causa de um fardo, por causa de um peso que foi colocado sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, que Satanás achou uma brecha para empurrar sobre nós, e nós não estamos sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, para nos levantar com autoridade e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, julgo sobre mim não, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou, foi para isso que Ele me colocou em liberdade. E às vezes nós estamos andando dessa maneira, não conseguimos crescer na caminhada de fé, não conseguimos avançar, perseverar, sabe? Não conseguimos pegar firme no arado e sermos constantes com Deus, por causa de um jugo, por causa de um peso, por causa de uma situação ou outra, que nós vacilamos, damos brecha para o inimigo agir e entrar, e o fardo é colocado, e nós, por ausência de autoridade nas nossas vidas, ou por ausência de consciência da autoridade que está sobre nós, nós nos deixamos ser encurvados pelo peso que o mundo coloca sobre nós. E aí, quando você vai se levantar, quando você vai exercer a autoridade que vem pelo nome de Jesus, Satanás vem se agitando, como foi no caso desse menino lunático, vem se agitando para te impressionar, para mostrar: olha, o problema é maior do que a sua fé, olha, o problema é maior do que a sua capacidade de vencer, olha, o problema é maior, sabe? E aí aquele peso só aumenta, e você olha para aquilo e fala: é verdade, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como, eu não vou conseguir, não tem maneira de eu me levantar. E continua debaixo do jugo da servidão. Igreja, nós somos revestidos pelo poder e a autoridade do nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, o nome que tem todo poder, o nome que tem todo domínio, que diante desse nome todo joelho tem que se dobrar. Agora nós temos que estar conscientes disso, e temos o cuidado para que as sementes de incredulidade não venham ofuscar as sementes de fé que foi plantada no nosso coração. Sabe, quando você está lá cuidando da sua horta, quando você está ali e você acha algum mato, alguma erva daninha, você deixa ali? Não, você vai lá e arranca, com cuidado para não arrancar a sua verdura que você plantou lá, porque se você deixar a erva daninha, ela vai crescer mais que a sua verdura, e vai sufocar ela vai morrer, vai perecer. A erva daninha normalmente ela cresce com mais facilidade, não precisa de cuidado. Se você tem uma horta de alface, quando está o sol quente, como foi o sol de hoje, normalmente se coloca uma telinha verde ali em cima, você não molha em qualquer horário, você tem todo cuidado. Já a erva daninha, ela cresce à torta direito, sem você cuidar. A incredulidade é dessa forma. As sementes de incredulidade são lançadas nas nossas vidas sem nós percebermos, por situações à nossa volta, que são naturais, que são normais, que são comuns, são lançadas nas nossas vidas. Sabe, é uma agitação, é um mover, é uma manifestação, é uma operação que acontece, é algo que acontece para todo mundo. E aí você olha, está acontecendo com todo mundo, vai acontecer comigo também. É uma semente de incredulidade que é plantada em seu coração, e se você não arrancar, a sua fé vai ser sufocada e a sua vida vai ser encurvada. Você não vai conseguir andar com a postura correta diante de Deus, e não é isso que Deus quer para você, não é isso que não foi para esse propósito que o Senhor te libertou. O Senhor te pôs livre, em liberdade, para você continuar andando em liberdade, como Paulo fala: já que vocês estão livres, agora permaneçam firmes, e não vão voltar a estar sujeito ao jugo da servidão. Não deixe o jugo da servidão ser colocado sobre os seus ombros, não deixe as situações à sua volta colocar peso sobre a sua vida e te impedir de andar da maneira como Deus quer que você anda. Não ande segundo a aparência das coisas à sua volta. Lá em Lucas 13, Jesus chegou, ele viu a mulher. Salmos de número 33 fala que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O Senhor te vê, o Senhor te vê. Mas aquela mulher, ela poderia ter rejeitado aquilo que Jesus queria operar na vida dela. E às vezes os olhos do Senhor estão sobre nós, o Senhor está nos chamando para nos endireitar, para nos colocar da postura correta.
E nós estamos falando: não, Senhor, hoje não, deixa para amanhã, hoje é sábado, convém guardar o sábado segundo a lei de Moisés, vamos deixar para o Senhor curar nos outros dias, hoje não, Senhor. Estamos rejeitando a liberdade para a qual Cristo quer nos libertar. Amados, não se deixe estar encurvado espiritualmente, não deixe a sua vida estar ali prostrada por causa das situações e das circunstâncias. Cristo te chamou para ser vencedor, Cristo te chamou para ser cabeça e não cauda, Cristo te chamou para você andar em vitória. Isso não é sinônimo de ausência de problema, isso não é sinônimo de que não vai haver lutas, muito pelo contrário. Para você ser vencedor, você precisa lutar. Você precisa lutar, mas você tem uma palavra sobre a sua vida que diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós não entramos em uma batalha para ver se vamos vencer, nós entramos em uma batalha com a garantia da vitória. Com a garantia da vitória. Mas às vezes o mover, a agitação de Satanás à nossa volta, ele é tão grande, ela é tão grande, que a gente olha para o tamanho do problema e o peso vem sobre nós e nós nos encurvamos e falamos: não vou vencer, é muito grande para mim, é muito sofrimento, é muito pesar, é muita luta. A vitória não vem de você, vem do Senhor. Agora, a sua fé, Jesus mesmo falou que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda. Como que é o grão de mostarda? O que tem no grão de mostarda? Mostarda, mais nada. Se você plantar uma semente de mostarda, não vai nascer melancia, jaca, pocã, não, vai nascer mostarda, vai nascer uma mostarda ali. A sua fé tem que ser dessa forma, genuína, pura, única e exclusiva, da promessa de Deus, da palavra de Deus. O seu cuidado tem que ser para que as ervas daninhas não venham criar raiz no seu coração, na sua vida. Percebeu que algo está começando a brotar, está começando a crescer? Arranque, tira da sua vida. Como, pastor? Sabe quando você está no trânsito e acontece alguma situação que você fica bravo? E aí você está aí nervoso, está agitado, e já xinga, já fala palavrão, e dá uma bronca. Aquele a quem você ofendeu nem ouviu o que você falou, mas você é servo de Deus e no seu coração pesa, fala: poxa vida, eu sou de Deus, não deveria ter feito isso, essas palavras não deveriam estar na minha boca. O que você faz? Deus, me perdoa. É a mesma coisa com a incredulidade. Percebeu a incredulidade está chegando dentro de você? Faça como esse pai: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Arranca ela pela raiz, arranca a erva daninha antes que ela cresça e venha sufocar a boa semente que está plantada em seu coração. Porque enquanto houver incredulidade, vai haver peso, vai haver encurvamento espiritual. Você não vai estar andando da maneira como Deus quer que você ande. Olha só o que esse pai diz para Jesus, versículo de número 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Ele cria em Jesus? Cria, não cria? O que ele pediu para Jesus? Ajuda-me na minha incredulidade. Não faltava fé nele, na pessoa do Senhor Jesus. Ele cria, só que a incredulidade estava sendo maior, mais forte que a sua fé. Tinha crescido mais, estava sufocando a sua fé. E é este o cuidado que nós temos que ter na nossa vida. Aquela mulher encurvada, ela era filha de Abraão. Ela estava na sinagoga, ela estava ouvindo a pregação do evangelho, ela estava na igreja, ela congregava, ela buscava a Deus, mas Satanás a oprimia. Como Jesus mesmo falou, ela estava debaixo de um jugo de Satanás. Havia um peso sobre a vida dela, que ela falava: não, isso aqui é um problema que eu tive há 18 anos atrás, deslocou minha coluna, machucou meu nervo ciático, sabe? Ela tinha uma justificativa natural para aquilo. Mas quando Jesus chega, a verdade é revelada. Fala: olha, isso não é natural. Você está encurvada por causa de um problema espiritual. E muitos estão encurvados espiritualmente, justificando naturalmente o seu encurvamento. Enquanto é uma operação de Satanás, e foi plantado um espírito, foi plantada uma semente de incredulidade, que está impedindo da sua fé se levantar e você viver glorificando a Deus com aquilo que Deus tem para a sua vida. Para a sua vida. Não aceite andar encurvado. Não aceite estar encurvado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para que você possa andar
livre, foi para que você possa andar confiante naquilo que você é em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Você aceitou a Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. O que você foi feito? Qual foi a obra dele sobre você? Satanás tem o direito, tem a liberdade de te aprisionar, de te acorrentar. Ele pode fazer algo sobre você, sobre a sua vida, te dominar, te amarrar. Tenha consciência da autoridade que existe sobre você. Para nós encerrarmos, quando Paulo estava em determinado lugar, pregando a palavra, e sempre que Paulo ia pregar, havia manifestações de demônios e as pessoas eram libertas. Havia naquele determinado lugar 3 filhos de um sacerdote chamado Cefas. Ele viu a maneira como Paulo mandava os espíritos embora, como as pessoas eram libertas por meio da oração de Paulo, o apóstolo Paulo. E aí ele sai e encontra uma pessoa endemoniada e começa a agir como Paulo agia. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, o demônio, saia dessa pessoa agora. O demônio olhou para aqueles 3 e falaram: olha, eu bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? Quem são? A autoridade não é conhecer algo a respeito, é ter algo a respeito de Jesus dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é filho do Deus vivo. E este nome que é sobre todo nome, não é apenas um nome, não é só falar um nome, é ter consciência dessa autoridade sobre a sua vida. De manhã eu contei um testemunho aqui, que alguns tempos atrás nós fomos em uma cidade vizinha, minha esposa foi pregar, e no final nós fomos orar pelos irmãos da igreja. Reuniu todos os pastores que estavam ali, nós fomos impor as mãos e orar pelas pessoas. Veio algumas pessoas, eu orei e tal, e foi embora. Dali um pouco veio uma jovem, em torno de uns 15, 16 anos de idade. A hora que eu impus as mãos sobre ela, manifestou o demônio de uma forma violenta, se batendo. Eu dei ordem, em nome de Jesus, está amarrado, com as mãos para trás. Colocou as mãos para trás. Eu falei, em nome de Jesus, vai embora. E ficou ali, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai embora. E nada do demônio sair. Amarrado ali, mas resmungando e reagindo e se debatendo. Aí eu percebi que os pastores que estavam ao meu redor, eles já estavam desfocados de orar pelos outros, já estavam querendo me ajudar em oração. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, está errado isso aqui. Uai, eu já mandei esse demônio embora, por que ele não quer ir? Aí como a gente vai orando, vai se empolgando e vai levantando a voz, falei, peraí. Baixei o meu volume da minha voz, fui perto do ouvido da moça e falei, demônio, é na autoridade do nome de Jesus que eu te ordeno, sai dela agora. O que aconteceu? O demônio saiu. Sabe o que Satanás estava querendo fazer? Querendo plantar uma semente de incredulidade no meu coração, mostrando para mim, você não tem autoridade, você não tem o poder. Sabe, talvez até colocar um pensamento, você está em pecado, você está errado, o que você fez de errado para não conseguir, querendo me envergonhar. Mas quando nós temos consciência da autoridade da qual nós estamos revestida, o demônio não pode ficar, porque a autoridade se combate com autoridade. Então não deixe estar encurvado, não deixe a sua vida espiritual estar encurvada por causa do peso e do jugo que Satanás vem colocar sobre a sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para viver dessa maneira. Então se levante na autoridade do nome de Jesus e ordene que o mal vá embora. E com autoridade, debaixo dessa autoridade do nome de Jesus, ele vai ter que sair. Não aceite nada contrário. Ele tem que sair, porque é o nome de Jesus, não é o meu, não é o seu nome, não é a minha vida de oração ou a sua vida de oração, não é a minha vida de consagração ou a sua vida de consagração, não é a minha vida de santidade ou a sua vida de santidade. Isso faz parte, mas não é isso que determina que o demônio sai. Ele sai debaixo da autoridade do nome de Jesus, que ele está debaixo dessa autoridade. Amém?